Ok. Então, boa noite, pessoal. De engenharia, né? Então, é, eu sugeri esse nome para o centro, que é o Centro de Engenharia Lunar Selene, né? Selene é o nome de uma deusa que representa a Lua, assim como Artemis, né? Então, eu sugeri esse nome para esse centro, né? Então, nessa imagem aqui em cima, vocês podem observar é, como seria mais ou menos a estrutura na Lua, que eu imaginei com os centros aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem, mostrando onde cada coisa ficaria, né? Então, passando aqui um pouco. Essa aqui é a logo do centro também, tá? Então, o design externo, né, seguiria esse formato. Teriam as bases, aqui não estão próximas, mas seguindo aquela ordem passada anteriormente. E aqui ficaria o centro de engenharia, né? Ao lado da estufa, próximo também ao centro de saúde e, e, da, e um pouco próximo da estação de energia, né? Então, como que ele funcionaria mais ou menos? Aqui seguindo um pouco até do que o professor Marco falou na última apresentação, né? Seria uma estrutura dividida em três partes, né? Em que as estruturas, os primeiros e segundos andares de cima para baixo seriam os laboratórios, né? Então, no primeiro, a gente teria um laboratório de robótica e uma oficina para realizar a manutenção de diversos sistemas. No segundo andar, nós teríamos o laboratório de impressão 3D, junto com o de pesquisa e inovação e de sistemas e suportes, né? E o terceiro andar seria a área comum e os dormitórios. Então, ali ficaria localizada a cozinha, os banheiros, as áreas de vivência comum para entretenimento, enfim. Seria ele realmente uma área de convivência geral, das pessoas que trabalham dentro da estação, né? É, ela foi pensada para uma tripulação de 15 pessoas, né? Mais pessoas, seguindo também a lógica que o professor Marco falou na última apresentação, né? E um pouco de como seriam os designs internos, né? Eu criei essas imagens com IA, né? Aqui seriam os laboratórios de robótica e a oficina. Aqui seriam os laboratórios de impressão 3D e de pesquisa e inovação, né? E aqui as áreas de vivência e os dormitórios. Eles teriam essa estrutura um pouco em madeira, né? Que, de certa forma, traz um pouco de conforto e aconchego, até para as distâncias da missão, né? Então, seria isso, né? Agora, falando um pouco das tecnologias que são aplicadas nesses centros, né? Então, um pouco da tecnologia necessária. Seriam ali os sistemas de suporte à vida, poderiam vir a partir do MOX, né? Do oxigênio. Os controladores de temperatura poderiam ser feitos dentro das próprias estruturas, né? Dos próprios centros. E a água, que eu não quis aprofundar muito, até porque é o tema da Tainá, mas a água aí ela poderia vir tanto a partir de viagens terrestres que levassem água potável para a Lua, como também ali as águas que são recicladas, né? Então, para outros usos, a partir da água da urina, enfim, né? Geradores de energia, que viriam através da fazenda solar e do centro de energia. As robóticas autônomas para fazer manutenção e inspeção, tanto dentro do habitat como também de forma externa, né? Então, no ambiente lunar. As impressoras 3D para fabricação de peças e de ferramentas. E equipamentos de comunicação e sensores de monitoramento, tanto de suporte à vida, como também equipamentos para comunicação de emergência, caso alguma situação diversa viesse a acontecer, né? E um pouco sobre a geração de
de recursos in situ e transportados da terra, né? Então, como mencionado anteriormente, da água seria a partir do centro de saneamento dessa reciclagem, por assim dizer, e também da extração de gelo, né? A extração de gelo para fazer alguns usos. Claro que a gente também tem que levar em consideração que tem que ser feito estudos da qualidade dessa água também, né? O oxigênio, mais uma vez, seria gerado a partir do MOX, e a robótica para fazer manutenção e construção, que poderia ser feito dentro da própria base, a partir das impressoras 3D, e de peças que poderiam vir até da terra, né? Como aqui na parte dos transportados, né? E desses transportados a gente teria ali para as impressoras, que seriam os polímeros, e também uma coisa que muitas pessoas estão utilizando, já é uma realidade, que é utilizar garrafa PET para fazer refil de impressora 3D, né? Então, seria muito interessante para alguns usos específicos, né? Até porque a gente também tem que saber é, se o material teria certa resistência para um uso, por exemplo, para fazer uma base de sustentação de alguma parte do habitat, né? Além de ferramentas de uso específicos e outros equipamentos de construção, né? Um pouco, então, da gestão da base, né? Seria dividido em aproximadamente três setores, né? Três subsetores. Então, o setor principal seria comandado pelo diretor de operações, que é o engenheiro-chefe, e teriam três subsetores, sendo um de robótica e manutenção, um de suporte para sistemas vitais, não para aprofundar tanto na parte da saúde, mas sim a manutenção desses sistemas, né? O que envolve ali a parte tecnológica, né? E também um subsetor de desenvolvimento de pesquisas, né? Então, em robótica e automação, a gente teria um engenheiro de robótica, técnicos de manutenção e especialistas em impressão 3D para fazer o melhor manuseio desses equipamentos, né? Como em suporte de sistemas vitais, a gente teria um engenheiro médico responsável aí por trabalhar em tecnologias atreladas ao setor de saúde, ao centro de saúde, junto do professor Marco, né? E um engenheiro ambiental especialista em ambiente espacial, que seria para trabalhar também a questão das condições de tecnologia para, por exemplo, produção de alimentos na base, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu já dei uma boa explicada sobre os cargos, né? Então, o engenheiro-chefe ele vai ser responsável por supervisionar os setores e garantir que o habitat vai funcionar 100% tranquilo e de forma contínua, né? É o chefe do subsetor de robótica e manutenção, que ele é responsável por gerenciar a manutenção e a operação desses robôs e também a forma como a manutenção acontece dentro do habitat. O chefe do subsetor de suportes a sistemas vitais, ele vai coordenar aí, então, o monitoramento e a manutenção desses sistemas, né? Então, ali, para saber se as tecnologias empregadas na produção de água, da reciclagem de água, eles estão funcionando de forma efetiva, né? E em outros setores também, como a geração de oxigênio no MOX, né? O chefe do subsetor de desenvolvimento de pesquisa, ele vai liderar pesquisas, né, para desenvolver tanto soluções que sejam para o habitat, né, para as condições da Lua, como também para condições a serem estudadas até na Terra e que possam servir para a Terra, né? O engenheiro de robótica, ele vai desenvolver e cuidar dos robôs e dos sistemas que vão trabalhar tanto de forma interna do habitat, como também de forma externa, né? O técnico de manutenção, ele vai ser responsável por fazer manutenções, realizar reparos, fazer inspeções, para que tudo esteja funcionando perfeitamente bem. O especialista de impressão 3D vai operar as máquinas de impressão, né? Para que elas sejam utilizadas de forma correta e
e que façam ali o serviço de forma contínua também. O médico engenheiro vai cuidar e monitorar os sistemas vitais. O engenheiro ambiental, ele vai ser responsável aí, como eu citei anteriormente, por trabalhar atrelado aos sistemas de produção, por exemplo, de alimentos, né? E também os sistemas de reciclagem e de monitoramento do ambiente, do habitat, né? Os pesquisadores e cientistas vão conduzir essas pesquisas, né? Juntamente com o chefe do subsetor, né? E agora um pouco do programa de treinamento dos astronautas. Então, visando sempre a segurança e, e o melhor funcionamento da equipe durante certas situações adversas, né? Serão realizados diariamente a simulação, testes, testes não, simulação de cenários de emergência, seja qual for, para que a equipe esteja treinada e bem compreendida dos protocolos e dos processos a serem tomados em caso de alguma emergência, né? Além disso, vai ter também treinamentos de manuseio dos equipamentos de robótica, manutenção para as equipes que trabalham é, de forma geral no centro, não só aqueles responsáveis, mas por todos que trabalham ali. Reuniões diárias para fazer os alinhamentos das atividades dos dias seguintes e também para fazer ali um estudo do que foi feito durante o dia, para, enfim, saber que o dia foi feito, se todas as atividades programadas para aquele dia foram feitas de forma correta, ou se alguma coisa precisou ser adiada, né? E também algumas aulas práticas sobre coleta e uso dos recursos em situ, né? Que os recursos in situ, eles vão ali tanto para facilitar o trabalho o desenvolvimento de produtos dentro da própria estação, para ela se tornar futuramente autossuficiente, né? E também para ajudar até no desenvolvimento sustentável de cada pessoa, certo? E um pouco sobre os recursos para 2 semanas. Então, eu encontrei um estudo, inclusive tem nas referências no final da apresentação, em que fala sobre recursos necessários para a existência de um habitat lunar realizado pela NASA, né? Em que, a partir desse estudo, é possível identificar que eles precisariam de aproximadamente 11, 15 litros de água por dia por tripulante, né? Então, dentro dessa quantidade estaria a quantidade de água para consumo próprio, né, para hidratação, para preparação de alimentos e de higiene pessoal, né? E nem toda essa água ela seria elevada da terra, né? Ela também poderia ser divididas a partir dos sistemas de reciclagem de água para fazer o tratamento da água, por exemplo, da urina, como já é uma coisa feita na estação espacial, né? E também utilização por outros meios, talvez a água utilizada em hidroponia possa ser utilizada para outros usos, né? E a alimentação é considerando uma dieta de aproximadamente 2.300 calorias, né? O que seria ali aproximadamente 1 quilo de alimento, né? Então, por tripulante, durante 14 dias, né, 2 semanas, seriam utilizados aí 210 litros de água e 14 quilos de alimento. Hum. Agora, as orientações a serem fornecidas para a estação inteira, né? Então, primeiro tópico seria o procedimento de manutenção preventiva e corretiva, né? Que seriam ali instruções, elas seriam detalhadas, para falar sobre manutenções regulares dos sistemas, principalmente críticos, né? Que envolvem ali os suportes vitais, o que envolve também a impressão de materiais em 3D, né? A fim de garantir que todas as instalações elas operem de forma contínua e principalmente de forma segura, né?
Segundo tópico, seria o uso eficiente das impressões 3D, das impressoras 3D, né? Então, existiriam aí diretrizes que elas serviriam para otimizar o trabalho e para otimizar a produção de peças e dessas ferramentas, né? Principalmente sobre demanda, visando sempre a necessidade e não o desperdício de materiais. Até porque, inicialmente, esses recursos seriam um pouco limitados, visto que para a gente poder ter esses equipamentos, esses materiais na Lua, a gente precisaria levar da Terra, né? Além disso, também teriam os monitoramentos e a integração de sistemas vitais, né? Então, seriam ali protocolos para garantir que todas as instalações elas estejam em constante comunicação, que não possuam falhas entre o funcionamento delas e que os status de recursos de água, de ar, de oxigênio, né, e de energia possam ser estudados de forma coletiva, a fim também de gerir qualquer situação em caso de situações críticas, né? Em que, por exemplo, o racionamento desses itens necessários fossem preciso, né? Além disso, os treinamentos de operações de robôs assistentes, né? Então, seriam ofertados treinamentos de forma periódica para toda a tripulação, não só do centro de engenharia, mas para todo o habitat, né? Para explicar um pouco sobre o uso desses robôs autônomos e semi-autônomos, né? Que eles são importantes principalmente para manutenção, para fazer expedições no ambiente lunar e também para fazer certos reparos que não seriam facilmente realizados por um ser humano. Então, entra até um pouco na ideia que o professor Marco apresentou sobre a máquina de cirurgia da Vinci, né? Em que não necessariamente, nesse caso, não seria necessariamente pessoas aqui da Terra, mas o funcionamento seria ali quase que o mesmo, né? Então, atrelar o uso da tecnologia para acessar áreas ou acessar pessoas em que a gente não conseguiria acessar por estar na Lua com uma certa facilidade, né? E além disso, também teria a gestão das emergências, de emergências técnicas, né? Então, seriam criados protocolos, padrões, para resposta rápida, em caso de alguma falha de sistema ou de algum acidente, principalmente relacionado a acidentes técnicos, né, como perda de comunicação, ou algum robô que deu problema, ou alguma parte, ou algum tipo de suporte vital tenha dado problema, né, seja relacionado ao fornecimento de oxigênio, água, entre outros, né? E agora seguindo um pouco dos protocolos, né? Então, iniciando pelos protocolos de rotina específicos da instalação, né? Então, o sol seria iniciado a partir do monitoramento dos sistemas. Então, seriam ali desde a da inspeção de suportes vitais, até o que diz respeito aos robôs, energia, a reciclagem, a tudo que envolve, de certa forma, o centro, né? Para identificar possíveis problemas técnicos, possíveis falhas ou possíveis reparos que possam ser feitos antes de algum acidente ou de alguma situação mais grave vir a acontecer, né? Também a manutenção programada dos robôs e das máquinas, né? Então seriam procedimentos semanais para verificar e deixar esses robôs bem calibrados, né? Tanto os robôs como as impressoras, e outros equipamentos importantes para a estação, né? Em que seriam realizados testes de desempenho, lubrificação das partes móveis, né? Das partes que se movem, e a substituição de alguns componentes que estejam desgastados. Conforme citado anteriormente, identificar problemas antes que eles venham a causar algum acidente, né? Além disso, ciclos de produção por impressão, né? De impressão 3D, ou seja, seriam agendamentos diários para fazer a impressão de ferramentas, de peças, de objetos para alguma pesquisa, né? Seguindo aí uma ordem de prioridade, ou seja, quanto mais emergente ou quanto mais necessário aquele equipamento seja,
mais rápido é, ele vai ser produzido. Então, fazendo com que a dinâmica do centro funcione de forma mais facilitada para todos, né? Continuando aqui, sobre o controle de eficiência energética. Então, eles seriam protocolos para fazer o monitoramento e ajuste do consumo de energia, para garantir que todos os sistemas estejam funcionando com eficiência máxima, e também fazendo acompanhamento semanal através de relatórios, né? Que seriam enviados para a estação central, responsabilidade do professor Júlio, para fazer até o controle do quanto dos recursos estão sendo utilizados, até que de forma, não quero dizer desnecessária, mas os recursos estão sendo gastos de forma desnecessária, né? Enfim, é, além disso, testes de segurança dos sistemas. Então, seriam testadas falhas nos sistemas de suporte vital, de energia, de robótica, para saber e assegurar que as pessoas saibam agir rapidamente em situações de emergência, né? Então, para sempre preparar a tripulação para casos adversos, né? Também é uma rotina de limpeza e calibração dos sensores ambientais. Então, fazer a checagem periódica dos sensores de qualidade do ar, de pressão, dos níveis de CO2, e garantir que o ambiente esteja sempre seguro para os astronautas, para aquela tripulação, né? E essa atividade seria realizada de forma semanal, né? Protocolos de segurança, né? Então, o protocolo de isolamento em caso de falhas de sistemas, né? É, principalmente em sistemas críticos, como o suporte vital e robótica, né? O protocolo ele iria definir uma imediata desconexão da área afetada, né? Para evitar aí, contaminação ou qualquer dano maior para outra estrutura, enquanto a Ok, vamos lá. Então, acho que eu parei no. Vou começar esse tópico novamente, né? Então, em relação aos protocolos de segurança, né, são definidos aí sete requisitos, sete protocolos essenciais para manter a segurança tanto do centro de engenharia, como também de todo o habitat, né? Então, o primeiro tópico seria o protocolo de isolamento, em caso de falha em sistemas críticos, né? Que são principalmente os relacionados ao suporte vital e aos de robótica, né? Em que ele vai definir uma imediata desconexão daquela área, daquele setor, do restante da estação, a fim de evitar alguma contaminação ou algum dano maior a outra área, né? Enquanto isso, equipes responsáveis eles vão realizar diagnósticos e algum reparo antes que algum problema maior venha a acontecer, né? Além disso, também serão realizados treinamentos de emergência para a tripulação. Então, além daqueles dois treinamentos diários de emergência, seriam realizados treinamentos de forma mensal, bimestral e até trimestral com todos os membros do Habitat, né? A fim de trabalhar formas de controle de emergência em casos muito específicos, né? Principalmente relacionados aos sistemas aí de robótica e de suporte vital que venham a ter impacto direto com a tecnologia da estação, né? Também teremos um protocolo de despressurização em áreas técnicas, né? Seriam os procedimentos para evacuar e isolar alguma área técnica em caso de despressurização de algum sistema, né?
com ações imediatas ali para selar aquele compartimento e garantir que não tenha riscos maiores para a integridade do habitat e nem também para impacto direto na saúde daqueles tripulantes, né? Também sistema de comunicação de emergência, então, foi até que eu citei inicialmente em relação às tecnologias, que são extremamente importantes, né? Em caso de falhas no sistema principal de comunicação. Então, esse protocolo ele vai definir o uso de uma rede de comunicação secundária que vai garantir o contato das estações dos centros individuais com a estação central, com o ponto central do habitat, né? Então, isso daí poderia ser como uma segunda linha de comunicação de rádio ou alguma outra forma de fazer essa comunicação por códigos de emergência também, né? Procedimentos de equipamento de proteção individual, os EPIs, né? Então, existiriam regras e diretrizes obrigatórias para a utilização de EPIs, principalmente em áreas críticas. Então, em um laboratório, em um laboratório de robótica, por exemplo, que vai ter acesso ao lado externo do habitat, ou também a laboratórios biomédicos, né, que vão fazer alguma pesquisa com vírus ou com qualquer outra estrutura que possa trazer algum malefício à saúde, que seja nocivo à saúde humana, né, entre outros casos, né. Protocolos de gerenciamento de incêndios, então, seriam instruções para uso de equipamentos de de supressão dos incêndios e também para casos de evacuação de áreas que sejam ali mais críticas. Então, uma área em que o risco de uma explosão por fogo ou de dissipação maior desse fogo venha a acontecer, tem requisitos diretos para fazer uma evacuação mais rápida e mais eficiente desse ambiente, né? E também um protocolo de manutenção segura das impressoras 3D. Então, vão ser diretrizes para manipulação e manutenção correta dessas impressoras, né? A fim de não evitar nenhum acidente com as pessoas que vão fazer essa manutenção e também evitar ali prevenir superaquecimento, controle de dissipação de vapores tóxicos e também o uso adequado dos materiais que seriam utilizados para impressão. Então, os polímeros ou qualquer outro tipo de plástico utilizado para fazer, de qualquer outro material utilizado para fazer essas peças, essas ferramentas, né? E atividades de ocupação e entretenimento, né? Eu sugeri aqui cinco protocolos, né? Que seriam uma rotina de exercícios físicos. Então, diariamente, todos os tripulantes da missão, eles devem realizar pelo menos uma hora de exercício físico, né? Então, esses exercícios seriam combinados entre exercícios de resistência e exercícios aeróbicos, para manter principalmente a saúde mental e física, né? E também para fazer o controle até das estruturas ósseas, né? Porque como a gente sabe que no espaço, a Lua, por exemplo, a gravidade é bem inferior à da Terra, então essa baixa gravidade ela afeta diretamente ali estruturas ósseas do corpo, né? Segunda atividade seriam jardins sensoriais, a partir dos jardins verticais, né? Então, seriam ali espaços dedicados para ser realizado atividades de relaxamento, de meditação, né? Em que eles podem interagir com as plantas, podem cuidar de plantas, né? Caso, até porque cuidar de plantas é uma forma de terapia, né? Realizar também práticas de mindfulness, que é uma coisa até que a gente já foi falado bastante no Habitat, né?
que também ali é responsável pelo relaxamento, é uma meditação e também auxilia no alívio de estresse, né? Noites de jogos e de lazer, então seriam noites para realização de jogos de cartas, de tabuleiro, né? Jogos digitais também, e também noites de lazer temáticas. Talvez trazer, por exemplo, um tema nações, para que a tripulação possa socializar uns com os outros, e possam também ter momentos de lazer, e não só focados no trabalho, né? Também sessões de filmes e séries, que seriam noites de cinema, maratonas de séries, em que eles assistiriam filmes e séries escolhidos pela maioria, né, conforme necessidade. Então, oferecendo mais uma vez um momento de lazer coletivo, né, e de entretenimento e tranquilidade. E, por fim, os tempos livres, em que eles poderiam utilizar para descansar, para comunicar com a família, né, para fazer comunicações com a terra, para realização de alguma atividade pessoal, talvez um projeto, talvez a escrita de um diário, né, enfim, a necessidade que ele tivesse de utilizar esse tempo, né, e protocolos para microprodução de alimentos, né. Então, eu sugeri o cultivo de plantas, de alimentos através de hidroponia, né? Sistemas de hidroponia, em que seriam ali plantados principalmente vegetais de pequeno porte, né? Então, ervas, algumas folhas, em que seriam ali utilizadas para fazer uma salada, para fazer um consumo de produção de chás, né? E a gente sabe que os sistemas de hidroponia, eles precisam de menos recursos do que o sistema de plantação principal, em que a gente precisa de adubo, precisa de terra, precisa de muita coisa, né? E a gente sabe que nos sistemas de hidroponia não tanto. A gente precisa de água, alguns nutrientes, e a planta se desenvolve com muita facilidade, né? Sugeri também a produção de algas de baixo custo, né? Então, a sugestão seria a produção de espirulina, que é um tipo de alga, e que ela tem um complexo nutricional muito grande e que é muito bom para principalmente os nutrientes que eles vão consumir diariamente. Consumir diariamente. Então, uma dieta de 2.300 calorias, atreladas a complementos nutricionais, como esse caso seria o consumo de algas, né? E também uma rotina de colheita semanal para fazer esse complemento. Então, em que seriam colhidas semanalmente pequenas porções dessas ervas, desses vegetais, né? Em que seria ele empregado um, um ciclo de consumo imediato e também até uma forma também de terapia atrelada às atividades de ocupação, em que as pessoas ficaram responsáveis por cuidar, por colher, por fazer esse tratamento das plantas, né? Agora, os protocolos para impressão em 3D, né? Então, a impressão de ferramentas em manutenção. Então, seriam os protocolos para a fabricação dessas ferramentas personalizadas. Então, chaves de fenda, pinças, chave inglesas, todo tipo de ferramenta feita em impressora 3D para realizar algum reparo, ou manutenção, ou montagem de pequenos kits de ferramentas para utilização em missões externas, né? Enfim. A produção de componentes para robôs também seriam impressas em impressoras 3D, então seriam impressas aí peças modulares, né? Para fazer os robôs dos subsetores, como as rodas, as garras, carcaças, proteções, né? Então, permitindo aí um ajuste rápido, uma fabricação, uma reposição de peças durante uma operação. Então, a gente utiliza um robô para fazer uma coleta de amostras de solo lunar, e a gente precisa fazer um reparo rápido de uma garra, a gente consegue fazer através das impressões 3D, né?
Então, peças de reposição para o suporte vital. Então, seria a impressão de componentes pequenos, né? Que até o professor Marco falou na apresentação dele, é, que existem equipamentos super pequenininhos que não há necessidade de levar daqui. A gente consegue imprimir lá. Então, facilitaria muito impressão de filtros, de conectores, válvulas, né, e outros materiais que sejam necessários para as atividades e funcionamento dos suportes de suporte à vida, e também sem uma necessidade de é, colher recursos da terra para fazer essas manutenções, né? Então, a produção dessas estruturas modulares, né? Então, o suporte de mesas, prateleiras, containers, é, esses equipamentos que a gente precisaria para fazer organização, para fazer armazenamento de material dentro do habitat, né? Então, as ferramentas específicas para atividades científicas, então, seriam utilizados aí para imprimir suporte para amostras, recipientes de coletas, pinças, é, placas para fazer placas de Petri, né? E tudo isso é adaptado ali para o ambiente lunar. E mais uma vez, batendo na tecla aí, da, da autossuficiência, de ser um habitat autossuficiente, né? Prototipagem de dispositivos, então seriam aí principalmente ligados aos departamentos de produção tecnológica, de produção de pesquisa, né? Em que seriam impressos ali materiais específicos para fazer um biosensor, para fazer uma estrutura, uma carcaça de algum material, né? Para fazer ali a utilização em alguma pesquisa que venha a ser necessário, né? E a produção de peças para as estruturas, né? Então, impressão de peças de os conectores, suportes de cabos, né? Enfim, equipamentos ali, de certa forma, pequenos, mas que seriam importantes para fazer uma manutenção da estrutura do habitat, né? Então, seguindo aqui. Então, tecnologias da infraestrutura que poderiam estar em operação aqui na Terra. Então, esses sistemas de hidroponia automatizada, que inclusive no Habitat Marte do professor Júlio tem, é um sistema de cultura hidropônica, né? E que é uma cultura barata de se fazer, né? É uma cultura barata de se fazer. E os ambientes que precisam para fazer essa cultura são pequenos, né? Então, em um pequeno espaço, você consegue produzir uma uma grande quantidade de hortaliças para fazer um consumo próprio, né? Seriam para consumos próprios, né? Então, mais uma vez, a impressão 3D de ferramentas e peças, que é uma tecnologia que, além de ser utilizada no espaço, é muito utilizada na Terra, né? Sistemas de reciclagem de água, então, as tecnologias para fazer purificação e reciclagem da água dos suportes, né? Eles podem também ser utilizados em regiões em que a água potável é muito difícil de ser encontrada de forma in natura, né? Então, esses sistemas também podem ser utilizados para fazer essas reciclagens dentro do nosso planeta, né? Então, os sistemas de energia, que seriam os sistemas para fazer o gerenciamento da energia usada, os diferentes tipos de energia renovável que a gente tem hoje, a energia solar principalmente, né? A tecnologia das algas para nutrição, que já é feito em alguns lugares, né? Muita gente consome algas para fazer complemento nutricional, né? E além de ser utilizado, de poder ser utilizado em ambientes lunares, é muito utilizado também em ambiente terrestre, né? Principalmente locais com escassez de terra fértil, né? Então, as robóticas autônomas para manutenção, que a gente já tem muitos exemplos desse hoje em dia,
de robôs e equipamentos que funcionam de forma automática, de forma autônoma e semi-autônoma, né? Inclusive os robôs de cirurgia, o professor Marco citou, o robô Da Vinci, ele é um sistema, um sistema de robótica semi-autônoma, né? Então, uma pessoa controla aquele equipamento que funciona também de forma robótica, né? E a reciclagem de resíduos orgânicos, que a gente pensa que pode ser, putz, algo óbvio, mas muitas pessoas não optam, não é que não optam, mas muitas pessoas não compreendem como fazer certos ciclos de reciclagem dos recursos orgânicos, principalmente para a produção em composteiras, como produção de adubo, né? Adubo barato e gratuito, né? Enfim. Então, as diretrizes a serem aplicadas na Terra, né? Seriam aí a economia dos recursos naturais. Então, a implementação de sistemas de gestão de água e de energia, que são sistemas inteligentes, né? Ela demonstra como a prática dessas economias dos recursos, elas podem ser aplicadas no cotidiano, né? Então, os astronautas, eles mostram muito bem para gente como os recursos podem ser economizados através de processos de reciclagem, de reutilização de certos recursos, como, por exemplo, a água, né? E a gente sabe que o astronauta bebe ali a água, bebe o xixi dele 5 vezes, né? Hoje na ISS. Então, a cultura de manutenção preventiva, mais uma vez, hiper importante para evitar acidentes que poderiam ser facilmente evitados, né? Que são processos que muitos lugares aplicam hoje, mas é um exemplo a ser citado que é necessário ser feito, até porque, da mesma forma que se um sistema para de funcionar no espaço pode matar uma tripulação inteira, na Terra, em uma indústria muito grande, um sistema pode parar de funcionar, pode ter uma sobrecarga e também deixar muitos colaboradores feridos, né? Então, a manutenção preventiva ela é muito importante, principalmente para esses casos, né? Então, a produção de alimentos em pequenos espaços também entra aí, é, mais uma vez, então, a produção através dos sistemas de hidroponia e do cultivo de algas, né? É, em ambientes, é, em ambientes urbanos muito pequenos, então, para pessoas que moram em cidades grandes e que não têm muito espaço para fazer o cultivo de uma de hortaliças, né? Os sistemas de hidroponia eles podem ser um meio muito viável para fazer essa utilização, né? Então, a autossuficiência tecnológica, então, o uso da impressão 3D para praticamente 80% do que seria necessário em quesitos de manutenção, de, de de construção e outros fatores necessários para a construção em ambientes lunares que também poderiam ser replicados aqui na Terra, né? Mais uma vez a reciclagem, a reutilização dos resíduos, né? Que seria aí essa cultura de reciclar os recursos que no espaço eles são limitados, né? E mesmo que hoje a gente pense que muitos recursos não são limitados, a gente precisa sim fazer é, essa reciclagem desses produtos, né? Em automatização e sustentabilidade no lar, então, uma automatização inteligente, que ela pode ser usada no habitat, ela também pode ser aplicada em casa para fazer o monitoramento do consumo de água diário, para fazer o monitoramento do consumo de energia, que hoje, inclusive, em sistemas de energia solar, você consegue ter esse controle, né? Você consegue monitorar o seu consumo de energia reciclagem de resíduos dentro da sua casa, então promovendo aí a sustentabilidade, né? A promoção de saúde mental e ocupacional, então
atividades citadas que podem ser aí facilitadoras e trazem uma melhoria para a saúde mental de tripulantes, também são importantes para a gente fazer o nosso controle dentro da nossa própria casa, aqui na Terra mesmo, né? E também a adaptação em ambientes extremos, né? Então, o desenvolvimento de certas tecnologias, certos protocolos para operar em um ambiente extremo, né? Nesse caso, no nosso caso, a Lua, ele pode inspirar aí estudos para adaptações em climas hostis aqui na Terra. Então, em regiões em que o clima é muito árido, em regiões polares, em lugares que são propensos a desastres naturais, né? Agora, quase finalizando, um pouco sobre a, o nosso centro de engenharia e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, aí eu trouxe 7 objetivos, né, que eu acredito que melhor se igualam com com a nossa base, né? Então, seriam aí o primeiro, a ODS 6, que é a referente à água potável e saneamento, né? Então, a utilização de tecnologias avançadas para fazer purificação de reciclagem de água, nesses ambientes, eles podem ser aplicados em comunidades em que a água é escassa, né? Então, em regiões em que o clima é muito seco, em regiões em que o acesso à água potável é muito complicado, ou que o saneamento básico também é muito escasso, esses recursos eles podem ser utilizados para fazer a melhoria melhorar um pouco as condições da população desse ambiente, né? A segunda ODS seria a ODS 7, que é a de energias renováveis, né? Então, se tratando aí das energias limpas e acessíveis, né? Então, a gestão de energias eficientes que podem ser desenvolvidas no nosso centro ela também pode ser aplicada de forma imediata em sistemas de energia solar aqui na Terra, né? Em que utiliza-se baterias, em que ele vai ajudar a reduzir o desperdício de energia e promover uma energia mais limpa em casas e edifícios, né? Então, implementar esses sistemas de energias renováveis, né? Ele pode impactar aí na infraestrutura urbana, que vai diminuir até a dependência por combustíveis fósseis no futuro, né? A ODS 9, que é a ODS que trata de inovação em infraestrutura. Então, quando se utiliza aí as impressoras 3D para imprimir peças e alguns componentes do nosso habitat, né? Imediatamente, aqui na Terra, é, pode ser utilizado por indústrias, né? O que vai permitir a manufatura de baixo custo e a criação de peças aí sob demanda. Então, fora os processos mais simples para desenvolvimento, né? Porque em muitas indústrias ainda as peças são produzidas de forma manual. Então, fazer a utilização de equipamentos de impressoras 3D podem facilitar aí esse processo de produção, né? A outra ODS seria a ODS 11, que são as de cidades e comunidades sustentáveis, em que as tecnologias de microprodução de alimentos, dos jardins verticais e dos sistemas de hidroponia, eles podem ser aplicados em ambientes urbanos para garantir aí um pouco de segurança alimentar em comunidades com pouco espaço. Então, pode ser utilizado aí, inicialmente não para a produção de alimentos mais complexos, mas podem contribuir aí para a melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas que vivem algum tipo de segurança alimentar, de insegurança alimentar, né? Então, a ODS 12, que é a produção e consumo sustentáveis, então, tratando aí principalmente da cultura de reciclagem e reutilização dos recursos, né? Em que eles podem ser aplicados aí para fazer a redução e o desperdício, para fazer a redução do desperdício, e durante o nosso cotidiano,
eles podem promover um consumo mais eficiente, um consumo mais consciente dos bens que a gente possui, né? Dos bens naturais que a gente possui. É, a ODS 13, em que ela diz respeito a combater as alterações climáticas, né? Então, as tecnologias de eficiência energética e as gestões de recursos no nosso centro, eles podem ser implementados para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, principalmente no que diz respeito à produção de energia solar, né? E isso tem ambientes rurais, como também em ambientes urbanos, cidades grandes, né? E por fim, a ODS 15, que é ecossistemas terrestres e biodiversidade, né? Então, quando se produz os alimentos de forma sustentável, então nesse caso seria aí através da produção utilizando sistemas de hidroponia, né? Vai reduzir um pouco da necessidade da expansão agrícola e do desmatamento, né? Que a gente sabe que, infelizmente, o desmatamento para, por exemplo, a, a construção de pastos, né? Hoje em dia é um dos principais fatores que são responsáveis pelo desmatamento de florestas, né? Então, fazendo a utilização dessas tecnologias como sistemas de hidroponia, pode contribuir para reduzir essa expansão e o desmatamento, que vai proteger tanto as nossas florestas como o nosso ecossistema como um todo, né? Então, essas são as referências que foram utilizadas, principalmente nas pesquisas relacionadas à utilização de recursos, né? E é isso. Muito obrigado.